Bom dia, meninas! E aí, como é que tá o dia? Hoje, bom, podemos dizer que é sábado e eu esqueci de arrumar o fio aqui, gente. Bom, agora vocês vão começar, ó, quer ver? Agora vocês vão começar a ficar prestando atenção no fio ali. Ai, gente. Bom, hoje é sábado, o dia é bem corrido, você vê? Para quem decide realmente entender a importância de colocar as finanças em ordem, vai entender que o sábado não é mais um dia de descanso, e sim mais um dia de aprendizado, tá bom? Então, o que eu quero trazer hoje para vocês, né? Eu achei muito interessante o que eu li hoje em Provérbios. Lembra? Só para resumir o que a gente falou ontem, né? Acho que foi ontem que eu falei, que eu dei esse plano de ação para vocês. Eu coloquei para vocês lerem ler o livro de Provérbios no mês agora de maio, né? E cada dia vai ser um versículo. Então, hoje seria o dia 3. E aí, o que eu fiz? Eu trouxe um pedacinho pra gente estar junto aqui e entender o que eu quero falar com você sobre o assunto e o que Deus traz pra gente sobre o assunto de hoje, tá? Porque o que seria o assunto de hoje, Mayara? O assunto de hoje é você entender a importância de anotar, organizar e planejar. Por que isso? Muitas pessoas iniciam a organização financeira na anotação. E tá super certo, tá muito certo. O problema é quando você não vai para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Anotar é o primeiro. O segundo é organizar. Gente, enquanto vocês não organizam o que vocês fizeram, vocês não vão ter sucesso em nada. Então você imagina, você foi na padaria, você foi no mercado, você foi em vários lugares e você tá tendo todas as informações. Mas e aí, o que você vai fazer com isso? Você vai deixar dentro da bolsa? Você vai, como fala? Eu fazia muito isso, ficava pegando etiquetinha do cartão e fazia nada com aquilo. Ficava enchendo a bolsa com aqueles papéis lá, você nem... Quando eu via, chegava final de semana, às vezes passava 2 semanas até, e quando eu via, eu tava jogando fora aquilo. Gente, vocês querem tomar café? Então, assim, nossa, o café tá forte, Jesus, pra acordar. Então, assim, entenda, enquanto você não colocar em ordem as anotações que você fez, você não vai ter sucesso no que você chegou, no que você já teve como uma informação, tá? Isso é importante você saber. E o terceiro passo é, quando você tem a anotação, você passa para a organização, você pegou todas aquelas informações e organizou, pronto. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Depois disso, vocês vão planejar. Então, não adianta separar na organização. Você vai ver tudo que tá acontecendo. Às vezes você aí que tá me assistindo, você vai olhar, mas eu anoto, né? Eu tenho planilha, porque eu era das planilhas, né? Então eu tenho planilha, eu tenho um caderno que eu anoto todo mês, tudo que eu tenho que pagar, mas não funciona. Gente, o anotar e organizar, ele é fundamental, mas se você não tem um plano de ação, e lembrando, ontem eu falei sobre planos, né? O que Deus quer pra gente sobre planos, isso é importantíssimo. Então, se você não planeja tudo que você tá trazendo de informação, você não vai ter sucesso também, você não vai ter resultado, tá? Qual o resultado que você tem de você que traz uma anotação e uma organização? Nenhum. Por quê? Porque você não planejou. Você não sabe o que você vai fazer com aquelas informações. E aí, vou até melhorar para você. O planejar é você analisar todo o cenário e ver o que você precisa fazer para resolver o que tem ali. Então, por exemplo, tá me sobrando dinheiro. O que você vai fazer com aquilo? Você vai investir.
Ou, Mayara, não tá me sobrando dinheiro, não tá me sobrando R$1, tá me faltando. O que eu tenho que fazer? Quais os planos? Depende. Será que tá com cartão de crédito alto? Será que você tem que cortar, reduzir ou substituir? Depende, tá? Então, gente, começar a live, então, falando de Deus, tá? Você já entendeu sobre o que nós vamos falar hoje, o que eu vou ensinar você, como que você vai fazer para fazer esses 3 passos, tá bom? Mas hoje lá em Provérbios, o pedacinho que eu peguei aqui para vocês entenderem, fala um pouco sobre sabedoria, tá? Então vamos lá, ó. Provérbios 3. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garantirá vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são os caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês isso? Aqui Deus fala pra gente que a sabedoria vale mais do que o ouro e a prata. E sim, exatamente. Hoje aqui você tá adquirindo o quê? Sabedoria. Quando você pega a Bíblia para você ler, o que você adquire lá dentro? Sabedoria. Porque lá dentro, Deus fala pra gente o que a gente precisa fazer pra gente ser feliz junto com Ele. Deus só quer, lá dentro tá todos os mandamentos que a gente precisa fazer, tá tudo que a gente precisa fazer, o caminho que a gente precisa fazer. Então, a partir do momento que a gente tem a sabedoria, e Deus dá a sabedoria pra gente lá dentro, a Bíblia nos mostra todo o caminho que a gente precisa. E se Deus tá falando que a sabedoria é muito melhor do que ouro e prata, o que você precisa fazer para ter a sabedoria? Sabedoria em tudo, ela é necessária. Ela é necessária para você, para as pessoas que têm ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Gente, por que eu tô falando isso? Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque alguns casos eu tenho pessoas que têm ansiedade, essas coisas, por quê? Porque o dinheiro, ele mal administrado, isso acontece mesmo com a pessoa. E tá tudo bem. O problema é quando ela não tem sabedoria para sair desse deserto que ela entrou. Porque às vezes na vida a gente entra em alguns desertos que Deus deixa acontecer mesmo, tá? Para que a gente consiga ser mais forte e ir pro próximo nível, tá? Mas aí você acha que do nada você vai ser forte e vai sair, vai ficar lá pedindo para Deus, pedindo. Deus quer que você tenha sabedoria. E entenda que você precisa sair do deserto. Você precisa sair do deserto. Oração, se tiver que fazer jejum, faz. Mas você tem que praticar a obra. Você precisa sair desse lugar. Então, o exemplo que eu quero trazer aqui para vocês é: se vocês estão nesse deserto financeiro, vocês precisam buscar uma sabedoria para sair de lá. E aí é isso que Deus fala também. Nem ouro e nem prata, e sim a sabedoria. Tem até uma passagem aqui, deixa eu ver se eu acho aqui com vocês, que Deus fala para trocar todo ouro e prata pela sabedoria, né? Então, eu acho que eu vou deixar nos stories depois para vocês. Deus fala também isso, tá? Eu não lembro qual passagem que é. Ele fala pra gente trocar todo ouro e prata por sabedoria. Gente, fala pra mim se isso não é forte. Se Deus tá falando pra gente trocar tudo que a gente tem pra ter sabedoria, que mais que falta pra gente
Nada. Só peça sabedoria e siga os caminhos e os mandamentos que ele traz pra gente dentro lá desse livro fantástico que ele deixou pra gente, que é a Bíblia, tá bom? Não tenham medo de ler. Eu falo isso porque eu tive muito medo de ler a Bíblia, né? De não ter entendimento. Mas é impossível você não ter entendimento, tá? É só você sentar, pedir a paz do Espírito Santo, que você pode ter certeza que Deus vai te guiar, porque Ele quer o nosso bem, Ele só quer o nosso bem. Então vamos lá. Então eu tomando café aqui, porque hoje eu acordei atrasada. Então, gente, o que a gente vai falar hoje, né? Sobre o quê? Vamos falar primeiro sobre anotação. Maiara, o que eu preciso saber sobre anotação? Gente, anotação é algo muito simples. O problema é que todo mundo para aí. A anotação, ela tem dois importantes caminhos. O primeiro caminho é para você começar a levantar o que você realmente está fazendo aí, tá? Então, todas as informações que você vai levantando, você vai precisar delas para ir para o próximo nível. E a segunda é muito importante porque vai te trazer uma consciência danada, vai te mostrar o que você tem feito. Então, o que é? A maioria das minhas mentoradas me falam, Maiara, é incrível como eu gastava e eu não sabia o quanto eu gastava. É incrível como agora eu consigo ver o que eu tô fazendo. É incrível como agora eu paro para pensar se eu vou fazer aquilo. Às vezes a gente fica naquele momento. Eu tive até uma cliente faz um tempo já, ela tinha a compulsão, né, de comprar. E ela comprava, depois dos nossos encontros, né, ela comprava e chegava na casa dela, ela devolvia. Ela não ficava. Por quê? Porque eu já comecei a ensinar ela a fazer a consciência trabalhar para ela, né? Então, a partir do momento que a consciência trabalha, você pode ser uma compradora compulsiva. Fez a consciência trabalhar, você começa a sair dessa compulsividade, tá? Porque, lógico, você tem alguém junto com você, né? Sozinho é um pouco mais difícil. Não é fácil mesmo. Mas quando você tem alguém do seu lado e você começa a trabalhar esses pontos, é fantástico como isso faz a diferença na vida, tá? Feita essa questão desses dois caminhos de organização, eu vou falar pra você como que você vai fazer. Você vai pegar um papel. Gente, eu não quero falar sobre planilha aqui, tá? Eu quero falar sobre o papel. Quem tiver lá no grupo vai receber um áudio meu falando o que precisa fazer para organizar a planilha. Por quê? Porque a planilha é um pouquinho mais complicada, mas não é difícil, tá? E para quem tá me assistindo aqui já lida com planilha, tá tranquilo. Você vai assistir o áudio, vai ser mel no chupeta para você, tá bom? Então, ó, pega um papel, você vai colocar nesse papel, é exatamente o que tá na planilha, tá, gente? Então, você vai pegar o papel, você vai escrever lá, descrição, tudo que você fez, toda hora, todo dia, tá? Do lado, você vai colocar a data. É importante colocar a data. E do outro lado, você vai colocar o valor. Simples assim, só, tá? A única coisa que eu quero que você entenda é que toda vez que a gente tá no início de alguma coisa, isso tem que ser toda hora. Você tem que pensar nisso toda hora e tá tudo certo. É normal, tá? Você tá ali fazendo, estudando pra prova. Você tá pensando naquilo, você tá estudando, você tá fazendo pra dar certo, né? Então, tudo que é um começo, o bebê ali no começo, você tem que, né, zelar por ele, você tem que cuidar muito bem dele. Mesma coisa, tudo que você tá fazendo, tá? Então, a anotação é basicamente isso. Feito isso, eu vou te dar mais uma ideia pra você, vamos dizer assim, não virar escravo das anotações, tá? Você vai escolher um dia da semana e não pode passar uma semana, tá? É indispensável isso. Não deixe virar uma semana, porque senão vira bagunça. Não vai dar certo. Você vai escolher um dia da semana e nesse dia você vai sentar para você lançar as suas planilhas no papel. As suas anotações no papel, tá? Então, você vai abrir um grupo do WhatsApp, você, talvez seu marido, ou só você sozinho. E aí, você vai lançar
tudo que você tem feito a todo momento, toda hora. Sentei para tomar um café na padaria. Finalizou? Vai lá, lança rapidinho antes de ligar o carro, antes de ir embora, enfim. Feito isso, vou dar um exemplo de dia, tá, gente? Para ficar mais didático. Chegou domingo, você vai sentar, você vai anotar, lançar tudo que tá lá naquele WhatsApp e você vai anotar no papel, tá? Você vai fazer isso durante um mês inteiro. Feito isso, você vai chegar pro próximo nível. Próximo mês, próximo nível. Você vai na organização. Você vai pegar tudo que é do papel, você vai colocar por... até lembrando, quem estiver aqui me assistindo e for MEI, empresário, quem tiver um CNPJ, quem tiver uma empresa, trabalhar para você mesmo, autônomo também, você vai fazer isso também, porque é fundamental, tá, gente? Nesse momento de organização, se você não souber separar, isso vai ser um problema para você lá pra frente, tá? Então, entenda, fez a anotação durante um mês, agora você vai separar. E não vai separar com PJ. Você vai separar suas despesas com despesa essencial, despesas de desejos e investimento, tá? Então, o essencial é tudo que você precisa para sobreviver, tá? Então, água, luz, telefone, supermercado, gasolina, escola das crianças, livros, enfim, tudo que você necessita, tá? Depois, você vai separar aí embaixo sobre o que você tem de parcelado, tá? Vai colocar todos os parcelados lá nos desejos, porque o parcelado, ele é quase que a maioria aí de vocês pode ter certeza que é desejo, tá? Então, colocou no parcelado, agora você vai pro investimento. Eu aconselho você, a quem não está com problema financeiro em questão de dívida, ou se você também tá sobrando um pouco de dinheiro, separa aí R$100, R$200, R$500 por mês, vê certinho o que você pode, nem que seja R$50, começa a colocar isso seu para funcionar, para você entender a importância que você tem que ter desse hábito de guardar, tá? Feito isso, aí sim a gente começa a pensar no planejamento. Então vamos lá, você anotou tudo, tá tudo anotado. Agora você vai organizar. Organizou nessa escala, anotou tudo que você precisa? Gente, entenda, por favor, isso é um raio-x. Você tem que definitivamente sentar na mesa, se puder, num horário que tá todo mundo dormindo, tá só você, talvez você e a sua esposa, você e seu marido, e aí vocês vão anotar tudo. É muito simples. Se você não quer fazer isso sozinha, né? Tem gente, é super normal. Eu já tive cliente assim, tá? Que não quer fazer sozinha, que tem medo de ver, abrir fatura, extrato. Chama alguém pra estar junto com você, tá? Se você não consegue lidar com essas informações sozinha, chama alguém. Não esteja sozinha, tá? Pra você conseguir ir pros próximos passos. Organizou? Agora a gente vai fazer o mais importante de tudo, para que isso dê certo, para que isso funcione para você, porque sabe aquela frase, eu nado e morro na praia? É porque você para aqui. É exatamente o que eu vou falar para você, o que você tem que fazer agora. É o planejar. Gente, o planejar é a cereja do bolo, é o que você precisa fazer para você conseguir ter clareza e saber o que fazer nos próximos meses. Mayara, eu sei que vai chegar, tem até uma cliente, agora eu não lembro quem que era, mas acho que a gente falou isso ontem. Ah, lembrei. O que a gente comentou? A gente vai começar o planejamento dela de dezembro. Por quê? Porque em dezembro ela tem aniversário do filho, ela tem Natal e já emenda férias. Então pensa, com uma criança em casa, o quanto que a gente não gasta. O quanto que a gente precisa alinhar isso. Por quê? Porque enquanto você não estiver alinhado, você vai continuar fazendo errado, sua esposa vai fazer errado, seu marido vai fazer errado. E infelizmente, os filhos também vão fazer errado. Infelizmente, gente. Eles não vão ver os frutos da prosperidade em vocês, tá? Do poder viajar sem
medo de gastar, ou não, se planejar mesmo para uma viagem simples, para vocês estarem juntos e poderem comprar o picolé ou o que o seu filho pedir, tá? Então, planejar. Como que a gente vai fazer isso, Mayara? Você já tem a informação do anotar, você já tem a sua organização, aquele papel, tudo escrito, tudo que tem lá dentro, raio-x ali das suas finanças. Agora a gente vai planejar. E o planejar é a decisão que você vai tomar em cima das suas anotações. É simples, é só isso. Então, você vai olhar e vou dar um exemplo. Tá tudo ok, não está te faltando dinheiro, você vai decidir o que você vai fazer com o dinheiro que está sobrando. Vou dar um exemplo. Você vai separar um valor para você viajar. Ao mesmo tempo, a importância de fazer a sua reserva financeira, tá? Então, você vai designar esses dois valores. Sua reserva financeira e, que mais? O viajar. Gente, não tem graça guardar dinheiro, se você não pode usufruir, tá? O que vai acontecer? Vai chegar talvez um terceiro mês, você vai ver aquela reserva crescendo, e aí o que vai acontecer? Você vai gastar. Por que você vai gastar? Porque você também precisa ter, sabe, principalmente autônomo, MEI, tem essa questão, eu falo também, eu já tive isso, gente, é normal, a maioria, 99%. Eu trabalhei muito hoje, eu mereço. E merece mesmo. A gente tem que entender que o merecimento faz parte do nosso crescimento. Mas você, ao mesmo tempo, precisa também criar hábitos para você guardar a sua reserva financeira e, ao mesmo tempo, ter o desfrute, tá? Então, vamos lá. Agora, para quem está sobrando dinheiro, um pouco, não tô falando muito, gente, tô falando um pouco. Para quem tá sobrando muito, então, fica a dica. Coloca lá, vamos fazer 2 caixinhas dentro aí do banco que você tem. Separa 2 caixinhas, coloca numa caixinha a reserva financeira e na outra caixinha você vai colocar para as férias ou o que você quer fazer com seu filho, enfim. Você vai designar um nome. Nas palestras que eu dou, eu sempre falo isso, gente. Dinheiro que não tem nome, ele some. Então, ele precisa ser muito bem encaminhado. Lembrando, aqui a gente está no planejamento. Tá tudo organizado e agora a gente está planejando o que a gente vai fazer com as finanças, com o seu dinheiro, tá? Então, sobrou, você já sabe o que você vai fazer, tá bom? Você vai fazer o desfrute, você vai fazer a reserva. Agora, quem não está sobrando, tá? Para quem está com dificuldade de pagar conta, para quem dificuldade ou não está sobrando, você vai fazer o seguinte: você vai olhar as suas finanças e você vai ver o que você pode cortar. Gente, é incrível como quando você senta para analisar, porque agora é o momento da análise, tá? Então, quando você senta para analisar, você começa a entender e ver que muita coisa ali não faz sentido para você, porque não condiz com os seus valores. O que faz sentido para você hoje? Mayara, hoje faz sentido para mim chegar no final do ano e eu poder viajar com a minha família. Ok, então, por que você paga não vou falar nome, né? TV por assinatura. Gente, eu vou colocar o carregador aqui, tá descarregando. Por que você paga TV por assinatura, sendo que você prefere viajar com a família no final do ano? Quanto você tem pago de... como que fala? Quanto que você tem pago de assinatura por mês? Quanto que você tem pago de cesta bancária, sendo que você não precisa? Você já parou para olhar lá o seu banco? Quanto você paga de cesta? Né? Que é aquele valor que vem todo mês. Então, o que eu falo para você? Você vai hoje é sábado, sacanagem, né? Então, você vai agora, assim que iniciar a semana, você vai ver no seu banco o quanto você paga de extrato, o que você tem pago lá dentro. E aí você vai tirar, você vai diminuir, ou então você vai simplesmente ver se você consegue ir para um banco que você não pague cesta. E só lembrando, gente, quando a gente fala de pessoa física, é direito do consumidor, tá? Você tem, todos os bancos obrigado a te dar uma conta que você não paga cesta. E aí, tem também banco digital,
tá super normal. Tem Banco Inter, tem Nubank, então não tem desculpa, tá? Você já sabe o que você precisa fazer. Assiste a live de novo e coloca no papel o que você precisa fazer, tá? Então vamos lá. São 3 pilares aí para quem tá com dificuldade de pagar as contas. Primeiro, você vai olhar, vai analisar e ver se você pode cortar. Cortar tudo o que não é valor aí dentro da sua família, tá? Não faz sentido para você estar pagando de bobeira. Academia, não tô indo. Não vai, tá tudo certo. Olha, já vou te falar. Se existe a possibilidade de você que está com problema financeiro, não está pagando as contas, eu indico você a começar a ir caminhar e deixar a academia de lado, tá? Pelo menos 3 meses. Dá uma respirada e volta depois, tá? Não tem problema. Gente, academia é algo fundamental. Por isso que tudo na vida tem que ter data de início e data de final, tá? Não fique a vida toda anotando, porque senão você não aguenta e para no meio do caminho, tá? Muita gente fica aí querendo anotar tudo que gasta e para você prosperar não é isso. Não é você ficar anotando o pão até o resto da sua vida, tá? A ideia é você anotar, organizar e planejar. Por isso esses 3 pilares. Então, no planejamento, para quem tá com dificuldade de pagar as contas, é isso. Você vai cortar tudo que você puder cortar. Gente, olha tudo. Abre extrato da conta. Abre o extrato do cartão de crédito. Verifica. Olha o que você tá gastando. Você vai olhar e você vai falar assim, meu Deus, aonde que eu gastei na loja? O que é Lourdinha? O que é? Nossa, eu gastei com essa bobeira. Você pode ter certeza que vai vir esses pensamentos em você e tá tudo certo. Porque isso chama consciência e você não vai fazer de novo, tá? Então, cortou? Você vai sentar com a família e vai falar que a partir de agora vocês vão iniciar uma nova jornada de organização financeira na vida de vocês, tá? Cortou, próximo passo vocês vão substituir, tá? Então, o que é substituir? Vou dar um exemplo na academia de novo, tá? Se existe a possibilidade de você estar em uma academia mais perto da sua casa, que você vai gastar menos gasolina, menos tempo para chegar, também faz todo sentido, tá? Às vezes é uma academia até mais em conta. Então, Mayara, mas eu não gosto muito daquela academia, eu prefiro caminhar. Ok, Mayara, eu também não gosto muito daquela academia, mas eu vou fazer durante 3 meses. Tá tudo bem. Lembra, não vai ficar difícil se você colocar data. Qual foi o planejamento que eu fiz com a minha cliente? A gente vai iniciar uma retenção de despesas agora desse mês de maio até novembro. Porque dezembro, lembra que eu falei? Tem aniversário, tem Natal e tem férias. Ela precisa estar munida. Por quê? Porque ela quer gastar. E tá tudo certo, não tem problema gastar. O problema é quando você gasta sem consciência, sem o que você precisa fazer e sem o planejamento, tá? Então, ó, pra resumir, porque agora a gente tá chegando no final da nossa live, a gente falou sobre organizar, a gente falou sobre anotar, organizar e planejar. Anotar, você vai anotar todas as suas despesas, lembrando, anota lá no WhatsApp e uma vez por semana você vai colocar no papel e aí você vai pro próximo passo, é o organizar. Você vai organizar tudo isso que você anotou. Organizou isso, lembra? Não é como pessoa jurídica, nem como autônomo, né? O que seria isso, Mayara? Despesas fixas e variáveis. Não é isso. Você vai separar, vai classificar elas como despesas essenciais, desejos e investimentos, tá? Feito isso, aí sim você vai para planejar, que é o que eu trouxe agora para você, tá bom? Então decida. Gente, decisão muda tudo. E eu falo para vocês que eu sei que é difícil. Gente, eu passei por isso. Não foi fácil para mim. Fica tranquila, é normal todo mundo passar por esse deserto. É difícil, alguns momentos é chato, mas você vai ver que na hora que você ficar, e aí eu falo assim, 1 mês fazendo certinha, fazendo tudo bonitinho, você pode ter certeza que você vai passar por esse deserto, vamos dizer assim, e você vai começar a ver rios transparentes, porque as decisões, mediante o seu raio-x, vão ser lindas, transparentes, e você vai conseguir olhar lá na frente o que você precisa fazer. O aniversário do filho tá chegando, você sabe que você vai conseguir fazer. As férias tá chegando, você vai poder viajar sem ter que tirar dinheiro de conta, tá? Então, entenda,
lá no começo pode ser um pouco complicado, mas do meio para frente é só alegria, só festa, decisões precisam ser tomadas. E se mesmo assim tá difícil, me chama no WhatsApp. Para quem tá no grupo, o importante tá no grupo, tá? Lá eu vou mandar ferramentas para vocês colocarem isso em prática. Porque quem está na live está escutando por aqui, e se não fizer o que tá lá no grupo, as ferramentas, vai sair por aqui. É normal do ser humano, tá, gente? Não fiquem chateadas, isso é muito normal. E eu quero agradecer todo mundo que tá aqui. Eu espero que amanhã vocês estejam aqui também, porque é 20 minutinhos só, no máximo 30, e é aonde a gente vai conseguir destravar vocês para ir para o próximo nível. Entra no grupo, tá lá, vou pedir pra Tuane colocar lá pra gente, tá bom? Eu acho que ela tá aí na live também. Coloca lá pra gente, por favor, Tuane, o grupo lá, pra vocês entrarem e entender o que vocês precisam fazer com os próximos passos. Vai ter lá, prático, tudo que você precisa anotar, tudo que você precisa fazer pra organizar e planejar. Então vai ter tudo ali, tá bom? Bom dia, maravilhosa, amo você, Val, minha mentorada também, viu, gente? Ela é maravilhosa, perfeita. Então, ó, gente, feito isso, vou desejar pra vocês um excelente sábado e bora que temos ainda muito a organizar, tá bom? Aí lembrando, gente, hoje é sábado, começa as anotações, abre o WhatsApp, já tô colocando vocês em movimento, tá bom? Plano de ação. Primeira coisa que você vai fazer aqui, terminou a live, abre o WhatsApp e começa a lançar tudo, desde o dia 1º. Hoje é dia 3, gente, olha que maravilha. Anota tudo que você fez no dia 3, tá bom? E no domingo você vai sentar e vai colocar tudo isso no papel. Se mesmo assim ainda tiver dúvida, me chama no particular no WhatsApp, pessoalmente, que dentro desse desafio eu vou estar junto com você para te ajudar a tirar todas as suas dúvidas, tá bom? E manda também lá pra gente as suas dúvidas, tá bom? Ai, obrigada. Fico feliz. A gente acabou a nossa mentoria ontem, né? E você foi maravilhosa. Você pode ter certeza. Essa aqui já prosperou demais, demais, tá? Então, obrigada por essa confiança também, viu, Val? É fundamental entender que eu faço meu 50%. Mas eu preciso dos 50% de vocês, porque senão eu não consigo ter o depoimento maravilhoso que eu amo quando vocês mandam os depoimentos pra mim, tá bom? Então, ó, fiquem com Deus, um abençoado domingo e continua aí, tá? Lê Provérbios. Esse mês é Provérbios inteiro. Fiquem com Deus.